Olá, amados irmãos e amigos. Hoje a mensagem é como estudar a Bíblia. Hoje a mensagem é esta. Antes de começar a mensagem, eu vou dizer para vocês, para não prolongar muito, quem não é inscrito no canal, se inscreva. Quem deixa seu joinha, faz o comentário, é muito importante para elevar esse canal. Vamos elevar esse canal, porque quando a gente deixa o joinha, o próprio YouTube, ele se encarrega de mostrar o vídeo para umas outras pessoas. E essas outras pessoas vão conhecer a palavra de Deus. Então, vamos à mensagem para não ficar muito longa. Então, hoje nós vamos estudar como estudar a Bíblia. A Bíblia não é um livro, como sempre eu falo para vocês assim, não leia a Bíblia, medite na Bíblia. Sempre eu falo nas minhas mensagens, né? Então hoje eu decidi ensinar a ler a Bíblia. Então, a Bíblia não é como uma escola que um mau aluno vai e chega lá, ele ouve o que o professor fala, ou seja, vai para a igreja, ouve o que o pastor fala, o aluno faz uma colinha, tira uma boa nota no final do mês e acabou. Não, a Bíblia é um livro especial. É um livro que Deus deixou para nos ensinar. A Bíblia não é uma receita de bolo, nem uma doutrina que deve ser colocada para todos os cristãos que querem ler a Bíblia. Vamos sugerir um caráter sugestivo no dogmático. Os apóstolos baseavam seus ensinos e crença na Bíblia Sagrada. Os homens, até Jesus, ele falou com muita firmeza assim, né? As Escrituras confirmando a autoridade da Escritura Sagrada. Até Jesus falou. Passa-se um tempo, né? E aí, algumas igrejas começam a criar dogmas naquilo que os cristãos deveriam acreditar. Baseava-se nisso que é na Bíblia, né? Então, eles passavam para os cristãos acreditar. Então, veio a reforma protestante de Lutero, né? Lutero, vendo aquilo e compreendendo que as escrituras falavam só de Deus e que Deus queria que fosse levado aquilo. Então, a Bíblia não chegava para todo mundo e Lutero lutava para que a Bíblia chegasse a todos. A palavra de Deus veio, o racionalismo, aí veio a Europa, né? Os europeus oferecendo uma nova leitura, deixando de ser a palavra de Deus como a palavra de um homem, ou seja, um livro comum. Por que os europeus pensaram assim? Porque a Bíblia foi escrita por homens, mas homens inspirados por Deus, né? Então, depois disso, surge os grandes acadêmicos como Karl Marx, o campeão da neo-ortodoxia, o Barthes, que encorajou uma postura piedosa da vida cristã e valorizar as escrituras como legítima palavra de Deus. Barthes, por exemplo, falou que as escrituras deveriam ser o que Deus falasse ao meu coração. Aí, nesse caso, quando Barthes já falou isso, já é uma coisa muito perigosa. Já faz parte é bonito eu olhar a Bíblia, ler uma parábola e achar que Deus falou ao meu coração. Mas é uma coisa muito perigosa, porque eles tinham boas intenções, mas não acataram a Bíblia com o mesmo fervor, não olhando quem pregava o verdadeiro caráter religioso e metafísico. Eles não olharam isso.
Existem outros livros válidos, como a Bíblia Sagrada, que surgiram com a ciência. O homem criou a ciência. Eu estou só dando um exemplo para vocês verem como a gente deve estudar a Bíblia. Então, a ciência veio e aí eles consultavam e tudo, mas tudo vai dentro da Escritura. Não adianta que não foge. Só que eles achavam, porque na Bíblia se fala que morcego era uma ave e que a menstruação era um rito religioso, a ciência já pula para uma outra parte. E na realidade, tudo na Bíblia que se fala tem um sentido. É por isso que eu digo que a Bíblia tem que ser lida, mas se sabendo ler. As regras da leitura, o que é a metáfora, o que é literal. Na Bíblia, qual a mensagem de Deus para mim hoje, né? Então, não encontro na Bíblia a morte de Paulo, de Pedro, essas coisas. E aí, mas mesmo assim, o princípio de Deus veio a ser obedecido. Desde o começo veio sendo obedecido, né? Então, sobre a doutrina, deve ser norma de fé e de conduta. Tudo está na Bíblia Sagrada. Se você vê Lucas 18:30, você vê lá a cura do cego de Jericó, quando Jesus curou, né? Então, a Bíblia requer reconhecimento dos seus textos e contexto. Ela não caiu pronta do céu, não. É por isso que eu estou falando para vocês assim. Ela não caiu pronta do céu. Ela foi produzida ao longo dos séculos por vários lugares e por vários autores. Só que esses autores foram todos inspirados por Deus. Não foi nem ditado por Deus, não. Foi inspirado. Tanto é que às vezes nós encontramos em alguns livros Moisés entrou no templo, lá no outro livro fala assim, Moisés, da mesma passagem, Moisés saiu do templo, mas ninguém nunca teve coragem de fazer uma correção na Bíblia. Foi só apenas um desencontro de quem estava escrevendo, né? E aí, a leitura, e sempre a Bíblia, ela foi escrita por vários escritores, como nós sabemos, mas um único autor, Deus. E o Espírito Santo inspirou aqueles homens a escrever. Não ditou, ele inspirou. A leitura deve começar assim. Quem é o autor que inspirou os escritores? Ler de modo devocional. O que é ler de modo devocional? É ler a Bíblia diariamente com amor, com carinho, né? Não como um livro qualquer. Deve ser de modo doutrinário, né? Nós devemos ler ele de modo doutrinário. Também modo evangelístico, modo de compreender o texto e o contexto. O que nós devemos fazer em primeiro lugar para a gente ler a Bíblia? Agora é onde nós vamos aprender. Primeiro de tudo, orar a Deus. Antes de começar a ler a Bíblia, orar a Deus, fazer nossa oração, pedir inspiração ao Espírito Santo para que a gente compreenda. Então, leia com a mente e com o coração aberto. Vamos ver o segundo passo. Leia com a mente e o coração aberto para melhor entender. Haja como um cientista honesto. Quando um cientista honesto vai fazer
quer pesquisa, ele vai com o coração aberto para aprender, para ver, né? Deus, se você fizer isso, Deus falará ao seu coração. Basta que você permita. É assim que se lê a Bíblia. Vamos ver um outro passo. Um texto que lhe chamou a atenção. Aquele texto lhe chamou a atenção. Então, você vai ler aquele texto. O outro passo. Marque o texto da passagem e veja o texto se está dentro de uma parábola ou de um discurso de Cristo. Tudo isso você tem que entender, né? Anote o gênero literário, se o texto é profético ou é uma exortação, se é um salmo ou um relato histórico. Tudo isso, para nós lermos a Bíblia e entendermos, nós temos que saber o que é que nós estamos lendo. Se a Bíblia fosse um livro moderno qualquer, qual seria o começo e o fim? Que o parágrafo está acentuado, né? Então, quando a gente vai ler um livro ou uma coisa, ou quando a gente assiste, no caso, um seriado, a gente sabe o começo e o fim dele. A gente sabe onde houve uma história, a gente sabe onde houve um relato, a gente sabe onde houve uma fofoca, a gente sabe onde houve tudo. Então, a Bíblia também nós temos que saber de tudo. Saber do gênero literário, saber do profético, a exortação, se é um salmo, se é um relato, se é uma parábola, todas essas coisas, né? Então, conheça o original. Se você não tem acesso a nenhum livro ou não tem acesso a conhecer o grego ou o hebraico, você pode pedir na casa publicadora, que na casa publicadora eles têm uma coleção chamada Logos. Nela explica do Gênesis ao Apocalipse, sem você precisar ter livros hebraicos, livros, não precisa, porque se você pedir essa coleção. Mas se você não quiser pedir, você pega o texto da Bíblia, lê, procure memorizar, procure tirar a dúvida sua com o pastor da sua igreja, ou com o padre, ou com o diácono, ou seja, com quem for. Mas não fique na dúvida. E procure sempre ver aqueles relatos que eu falei antes, viu? Ou então, fazendo um curso bíblico. Hoje é muito fácil fazer um curso bíblico. Basta você querer. Então, é assim que se lê a Bíblia. Chame alguém quando você sentir desejo, muito desejo no seu coração, e que você vê que tudo está dificultando para você. Chama alguém que entenda, que compreenda tudo isso, e esse alguém com o maior prazer vai te ensinar. Porque se há uma coisa que a gente tem prazer de ensinar, é a palavra de Deus. Então, eu estou falando como é que se lê a Bíblia. Vamos aprender a ler a Bíblia. Ouça essa mensagem 2, 3, 4 vezes, que você vai ver como é muito significativa na vida da gente, né? Então, é assim que se aprende lendo a Bíblia, certo? A Bíblia Sagrada é um grande compêndio de Deus para o homem. É a divina lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho neste mundo de pecado. É sempre oportuno salientar o valor de estudar e conhecer as Escrituras. Então, amados, fica o meu apelo para vocês, para que
aprendam a ler a Bíblia dessa forma, né? Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, esteja em vossos corações e em nossa mente, em Cristo Jesus. E até a próxima mensagem.